Então será que vale a pena ler Sereias de Gotham, parte 1, da editora Igomós? Então é isso, meus amiguinhos, recentemente eu comprei um encadernado aqui das Sereias de Gotham, da Igomós, né? Encadernado aí que reúne as edições 1 a 13 de Gotham City Sirens, que é uma revistinha aí que reúne a Mulher Gato, a Era Venenosa e a Arlequina juntas vivendo aí uma mansãozinha lá da Mulher Gato e vivendo altas aventuras. Esse é o volume 18 das Sagas Definitivas, uma coleção que a Igomós tem, né? Que eu comprei acho que nenhuma delas, exceto essa aqui, que na verdade isso aqui nem é uma grande saga, né? Da editora DC Comics. É uma revista só. A grande saga é tipo Crise de Identidade, Crise nas Infinitas Terras, Crise Infinita e assim por diante. Eu não entendi por que a Igomós colocou nessa coleção. Acho que é porque essa coleção abrange mais edições por encadernado. Por isso que eles colocaram nessa coleção. Então, sei lá, né? Cada edição dessa coleção custa R$ 139,99 e é muito caro, né? É bem caro. Eu achei uma promoção na Amazon, por isso consegui pegar. Mas mesmo assim eu tive que suspender uma refeição aqui por dia, das 3 que geralmente eu faço, para poder comprar, né? Então vamos ver se foi uma boa troca, né? E o bom é que esse encadernado aqui, dentro dessas 3 edições, a maioria tem os roteiros do Paul Dini, né? Que é o criador da Arlequina, né? E que fazia um bom trabalho, e continua fazendo, né? Mas naquela época estava fazendo um bom trabalho em Detective Comics. Além do Paul Dini escrevendo, nós temos também Scott Lobel fazendo uma historinha aqui e o Tony Bernard fazendo mais 2 no finalzinho. E dando contexto mais ou menos da época, né, que foi lançado esta revista, que foi lá quando nós tivemos o Bruce Wayne morrendo e o Dick Grayson assumindo o manto de Batman. Paul Dini nessa época, um pouquinho antes aí da morte do Bruce Wayne, a morte do Bruce Wayne, estava escrevendo Detective Comics no mesmo período ali que o Grant Morrison estava escrevendo a revista Batman. E uma das últimas coisas que o Paul Dini fez na revista Detective Comics foi então aqui O Coração do Silêncio, uma saga que envolvia, uma saga não, né, um arco de histórias que envolvia o Silêncio e a Mulher Gato, né? Depois disso, o Paul Dini escreveu uma ou mais 2 histórias ali em Detective Comics e a revista teve algumas edições ali avulsas, né? Teve até uma edição que compunha lá aquele arco em 2 partes do Neil Gaiman, né? O que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas. E depois começou todo um novo arco envolvendo a Batwoman do Greg Rucka, que recentemente até saiu pela editora Panini, um encadernado que reúne a maioria dessas edições da Detective Comics. Nesse período, então, o Paul Dini foi escrever 2 revistas. Ele teve a possibilidade de criar 2 revistas na DC Comics. Uma foi Batman Streets of Gotham, que é uma revista que saiu no seu todo na revista A Sombra do Batman, da editora Panini aqui no Brasil. E o escritor escreveu de cabo a rabo a revista, da primeira edição até a 21ª. Envolvia muito histórias com o vilão Hush, né, o Silêncio. Foi meio que um vilão que o Paul Dini assumiu aí dentro da sua fase do Batman. Inclusive, o vilão teve uma grande importância nesse período que o Bruce Wayne estava morto, né, para meio que substituir o Bruce Wayne. Que isso é contado até como o Silêncio se tornou Bruce Wayne aqui em Coração do Silêncio. Então o Paul Dini usou muito Streets of Gotham para contar essas histórias envolvendo esse vilão aí, né? E, paralelo a essa revista, ele então escreveu as Sereias de Gotham, né? Reunindo essas 3 personagens aqui. Inclusive, meus amigos, a Celina vira e mexe cita coisas que aconteceram aqui em Coração do Silêncio, né? Eu não quero dar muito spoiler se você não leu isso aqui, mas tem algumas coisas que acontecem muito graves com a Celina aqui, que tem consequências nesta revista. E o Paul Dini acabou escrevendo aí essas 3 edições, aí na verdade ele escreveu a maioria, né, e teve umas 3 edições que outros escritores que eu citei aqui escreveram, né. Depois disso foi outro escritor que assumiu a revista. Peter Kaula escreveu o restante das numerações aí da revista Gotham Sirens, né, os Sereias de Gotham, até a edição número 26, quando a revista foi cancelada. E a Panini até chegou a publicar aí a maioria das edições da Sereias de Gotham, até a edição número 15, depois a edição número 16 já não publicava mais nada, né. Porque acredito que seja pelo fato do Paul Dini já não estar mais na revista, né? Eu não sei a qualidade do restante das edições, porque eu também não li, né? Inclusive, a editora Igomós publicou Sereias de Gotham Parte 2, que publica o restante da revista, né? Eu pretendo talvez pegar mais pra frente algum dia aí, né? De novo cortar uma refeição aí do mês para poder pegar essa edição. Mas eu espero que seja bom, né? Ou pelo menos ok, né? Para não ser ruim.
para justificar o pagamento aí do encadernado. Mas ok, meus amigos, o que tem de interessante nessa edição, né? Além então dos roteiros do Paul Dini, essa revista aqui, na sua maioria, tem os desenhos do Guillaume March, que é um desenhista aí da Europa, né? Ele é europeu. Ele faz um desenho muito bacana, muito bonito e agradável de se ler aqui, né? É claro que tem uma pegada um pouco apelativa, talvez, aqui, né? Porque as mulheres que ele desenha são bem sensuais, assim, né? Tem muitas vezes closes na bunda, assim, né? Aparecem uns peitos ali e tudo mais, né? Nada que seja, assim, extremamente pornográfico, né? E explícito, coisa do tipo, né? Até porque é um quadrinho pro público juvenil, não vai ter essas coisas. Mas talvez, quem não gosta muito dessa, digamos assim, esses desenhos que dão uma pelada, assim, pro corpo feminino, possa se ofender ou sei lá o que, né? Mas... fora isso, é um desenho que eu gosto, porque eu gosto do narrativo ali do Guillaume March. Inclusive o Guillaume March ultimamente aí está ativo dentro do universo do morcego e estará dentro aí da revista Batman, fazendo parceria com o James Tynion IV para fazer os desenhos desse título aí até a 100ª edição, se eu não estou enganado. E pois bem, a história aqui vai contar mais ou menos então a Selina sofrendo as consequências depois do Coração do Silêncio, e acabando dando de cara aí com a Era Venenosa. A Era Venenosa nesse período já estava fazendo uma parceria com a Arlequina, né? A Arlequina tinha acabado de deixar o Coringa, personagem ainda que vivia meio que naquele esquema assim de tipo, é meu ex-namorado, mas tinha aquele sentimento batendo forte pelo Coringão, né? Mas as duas personagens acabam se juntando então a Mulher Gato e vão vivendo uma mansão que a Mulher Gato tem, né? A Mulher Gato tem dinheiro pra caceta. E dentro dessa parceria, desse trio, acaba surgindo alguns conflitos ali durante as tramas. No começo, por exemplo, a Mulher Gato tem uns problemas com a Era Venenosa e a Arlequina porque as duas sabem da relação da Mulher Gato com o Batman, né? E elas sabem que a Mulher Gato tem conhecimento em relação à identidade secreta do Batman, né? Isso leva um conflito para saber da Selina se realmente ela está do lado das duas, da Era Venenosa e da Arlequina, e se ela vai contar para elas qual é a identidade do Batman. E é interessante dessa trama é que acaba mostrando um pouco do treinamento que a Selina teve com a Talia al Ghul, porque a Talia também é uma das personagens que sabe a identidade secreta do Batman, né? E a Talia sabe que esse segredo é muito poderoso, que nem o Ra's al Ghul brinca com o lance, né, do segredo do Batman, quem é o Batman. Então a Talia até faz todo um treinamento com a Mulher Gato para ensinar ela a poder enganar as pessoas que tentarem roubar o segredo do Batman, né? Roubar o segredo do Batman da Mulher Gato. Então o Paul Dini vai pontuando toda essa relação entre essas três mulheres, né? Também desenvolvendo elas individualmente. Em alguns momentos, por exemplo, a gente vai ver coisas do passado da Arlequina, na verdade não do passado necessariamente, mas remetendo no relacionamento dela com o Coringa, mostrando um personagem lá, um vilão ciumento em relação ao momento que a Arlequina está vivendo, junto com a Mulher Gato e a Era Venenosa, e tentando se vingar. E isso gera toda uma consequência no sentido de apresentar um novo personagem, que é o Bob o Bobilônio, que foi um dos primeiros parceiros que o Coringa teve antes mesmo da Arlequina surgir. Então o Paul Dini vai construindo um pouco também do que existe em relação ao Coringa, né, e as pessoas que conviveram com esse vilão. E pontua mais ou menos assim o que na cabeça da Arlequina existe de sentimentos envolvendo Coringa, né, que não é tão bem resolvido como é a Arlequina hoje em dia, que ela se separou do Coringa e tá bem de vida e etc. Nesse período a Arlequina ainda tinha esse relacionamento abusivo com o Coringa. Além disso, a trama vai mostrando outras coisas, como por exemplo uma edição que se passa no Natal, que mostra um pouquinho ali a vida da Mulher Gato, um pouquinho da vida da Arlequina, inclusive os familiares da Arlequina, pai, mãe, irmãos. É interessante, a Era Venenosa também tendo o seu refúgio lá na Amazônia. E outro personagem que é muito importante aqui dentro da série de Gotham é o Charada, porque dentro do run do Paul Dini no Detective Comics, ele estabeleceu que o Charada havia voltado a um personagem um pouco mais parecido com o Charada que a gente já havia conhecido, porque teve um período ali dos anos 2000 que o Charada se reformulou depois do Silêncio. Ele virou um cara meio emo, que tinha uma pinta em algum lugar, era bizarro esse Charada. Aí o Charada com o Paul Dini voltou a ser um Charada normal. Ele é esse normal assim no sentido que é o Charada que a gente conhece dos quadrinhos, né? Não essa reformulação. Não que você ser meio emo, etc, seja algo errado. Por favor, não estou falando isso. Mas é que essa reformulação foi muito bizarra, assim, o personagem acabou não durando, né? Mas dentro dessa fase do Paul Dini, então o Charada, na verdade, acabou meio que se corrigindo, assim, ele não era mais, digamos, um criminoso, e acabou passando a ser um detetive particular.
E gerou até histórias bem interessantes com o Batman ali, né? Porque o Batman também é um detetive, né? O maior detetive do mundo da DC Comics. Mas aqui o Charada tem o seu escritório de, enfim, detetive particular e de vez em quando ele aparece ali, né? Às vezes recebendo o trabalho do trio aí, das sereias de Gotham, né? E às vezes também fazendo outras coisas, porque no começo das histórias é estabelecido que a Aranha Venenosa meio que manipulou a mente do Charada para poder viver dentro da casa dele, que acaba gerando um conflito e uma espécie de sentimento de vingança contra a Aranha Venenosa e as sereias de Gotham por parte do Charada. Mas o Charada aqui tem algumas histórias pontuais que são bem interessantes. Inclusive, a história que o Scott Lobel escreve aqui, que é focada no Charada, é interessante. Eu achava que, puta, o Scott Lobel vai quebrar o ritmo aqui das histórias que o Paul Dini está escrevendo, mas até que não. Eu não senti que houve muita diferença em relação ao trabalho que o Paul Dini fez com a escrita, né, o trabalho do Scott Lobel. Ficou interessante aqui esse foco no Charada e como ele constrói ali esse antagonismo, entre aspas, com as sereias de Gotham. Mais pra frente ainda o Charada volta para ajudar aí as sereias de Gotham, num caso envolvendo o Dr. Esopo, que inclusive é um personagem que aparece aqui no Coração do Silêncio, que é referenciado aqui nessa história das sereias de Gotham. E até essa parte envolvendo o Dr. Esopo, o Charada fazendo toda a investigação e assim por diante, o clima das histórias são agradáveis. As histórias são interessantes e eu gostei muito de ler. Só que as duas últimas histórias do Tony Bernard são um saco. Essas me encheram um pouco o saco para ler. Que envolve ali a Selina investigando a relação com a irmã dela, né? A irmã que já tinha aparecido faz tempo, desde lá de Mulher Gato ano 1, teve a fase do Ed Brubaker, que a irmã dela teve uma participação importante, e até a irmã dela, que era freira, foi internada no estabelecimento psiquiátrico porque ela teve alguns problemas. Aí a trama envolve toda uma questão da irmã da Selina ter sido possuída por um anjo, e nossa, é muito bizarro essa trama, e deu uma cagada assim nesse finalzinho, pelo menos desse encadernado aqui envolvendo as sereias de Gotham. Sério, a trama tava indo legal assim das histórias, né, de cada capítulo, que é cada edição da revista, né, construindo bem as personagens, a Mulher Gato, a Arlequina e a Aranha Venenosa e a relação das três personagens. Mas nesse finalzinho, assim, quando colocou esse tom sobrenatural aqui, deu uma cagada legal. Acaba quebrando o ritmo, assim, daquela boa leitura que você tava fazendo, né? Você tá, pô, legal, bacana, e... nossa, porra é essa aqui? Então esse finalzinho, assim, deu uma comprometida nessas 13 primeiras edições desse encadernado. Mas no todo, meus amigos, aqui, o trabalho do Paul Dini, o trabalho do Scott Lobel, o trabalho do Guilliam March são bons, meus amigos. Eu curti esse trabalho e foi legal essa construção da relação das três personagens. E acabou que essa revista aqui marcou muito esse trio e é um símbolo hoje em dia para o universo de Gotham, o grupo Sereias de Gotham, né? Hoje em dia há muita referência quando essas três personagens se juntam e sempre há na cabeça dos fãs do Batman, né? Ou quem curte o universo DC Comics, que essas são as Sereias de Gotham. Tanto que se fala que possivelmente as Aves de Rapina vão ter uma continuação que vai ser Sereias de Gotham. Então o grupo ficou muito conhecido por causa desses quadrinhos aqui, né? E a revista, se eu não me engano, não teve nenhuma continuação, né? Não teve outra revista chamada Sereias de Gotham, se eu não estou enganado. Ficou mais nesses números aqui, nesses 26 números. Mas isso não tira o fato de que ficou, assim, muito marcado no universo de Gotham essa parceria desse trio aí, né? Então, meus amigos, assim, esse primeiro encadernado vale a pena ler, vale a pena pegar? Pra mim vale, porque são histórias muito interessantes e tem a competência do Paul Dini. Além dos desenhos aqui do Guilliam March, tem os desenhos também do Peter Milligan, que são desenhos legais, são desenhos bons, mas que fazem parte daquelas duas últimas histórias que são meio lixo, assim, que eu não curti muito não, meus amigos. Mas no todo, os desenhos da maioria aqui são do Guilliam March e eu gostei dos desenhos. Eu acho legal a composição da estrutura da história por parte desse desenhista. De novo, é um desenho que acaba sendo um pouco apelativo, enfim, talvez seja uma característica que algumas pessoas não gostam, mas pra mim não atrapalhou tanto, assim, foi legal ler as histórias com o desenho dele. Então, no todo, assim, um encadernado que me satisfez na maioria das histórias, tanto na história quanto na questão do desenho. Para mim valeu a pena aqui dar uma lida e foi bem prazeroso ler isso aqui, né? Exceto as duas histórias, como eu falei, né? Foi legal, assim, dia a dia, pegar um capítulozinho, ler, assim. Talvez só uma única crítica que eu vou fazer aqui, e eu sei que para algumas pessoas fazer crítica de qualquer coisa, as pessoas não gostam que eu faço, né? Já tem amiguinho que fala, porra, eu quero ver um dia que você vai falar realmente aí, bem de um encadernado, de uma história, assim, criar nenhuma crítica, né? Faz parte, às vezes tem que enumerar as coisas que eu gostei e não gostei.
Acontece. Mas aqui, na verdade, o meu problema não é necessariamente com a revista Gotham Sagres, mas é o encadernado da Eagle Moss. Porque o encadernado da Eagle Moss, ele não tem separação. É um detalhe bobo, mas enfim, eu senti isso e eu vou falar. O encadernado aqui da Eagle Moss, ele não tem separação, sabe? Você não tem história da primeira revista das séries de Gotham. Aí capítulo 2, a segunda edição, capítulo 3 e assim por diante, né? Aqui a Eagle Moss juntou tudo como se fosse um grande arco assim, tipo de, sei lá, 300 e poucas páginas, né? Tanto é que quando entra uma história diferente, você não vê quais são os autores, quem escreveu, quem desenhou e assim por diante. Você só simplesmente tem nas primeiras páginas o nome de todos os artistas e você não sabe exatamente quem fez o que aqui, né? Porque vai tudo, eles tiram até a questão dos créditos quando tem ali uma nova revista. Então eu não curto muito isso, eu gosto como eles fazem, por exemplo, aqui dentro de Coração de Silêncio, que eles vão separando aqui até pelas capas, né, originais. Eles até não colocam o nome aqui dos autores, mas pelo menos tem a separação dos capítulos, né, o título e tudo mais, parte 2 e assim por diante, né. Aqui não tem o título da história, não tem o nome do autor, não tem a capa original separando, por mais que eles coloquem no final aqui as capas originais, né? Tem que citar isso aqui para não ser injusto, eles colocam as capas originais. Mas seria interessante se a Eagle Moss tivesse deixado uma separação, né? Não sei se é o formato dessa coleção que tem que ser assim, mas como isso aqui não é uma grande saga, uma mega saga, sim, é uma revista, um grande arco, eu acho que valia a pena, até porque são escritores diferentes em alguns momentos, tem desenhistas diferentes, então seria interessante se eles tivessem mantido ali uma separação. Mas é um detalhe só em relação à composição deste encadenado. Isto acaba não afetando no todo o que é curtir esta história, curtir o desenho e a história. Então é isso, meus amigos, ficam minhas considerações em relação a essa revista aqui, né? Os 13 primeiros números deste encadernado da Eagle Moss. Na minha opinião, se você um dia tiver a oportunidade de ler este título, este material, adquirir talvez, eu acho que vale a pena. Você que é fã, por exemplo, da Mulher Gato, da Era Venenosa, da Arlequina, vai ser uma boa leitura para você. Então é isso, meus amigos, dadas minhas opiniões, agora eu gostaria de ouvir a sua nos comentários aqui embaixo. Você tem esse encadenado ou você leu na época da revista A Sombra do Batman? Deixe seu comentário aqui embaixo, bem como curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para ser notificado nos novos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!